Salve, salve galera, meus alunos, meus amigos, vamos dar continuidade aí a mais uma aula aqui desta semana. Eu queria agradecer a todos e a vocês, com muito amor e saúde, que nós estamos trabalhando em prol de dar melhores condições para vocês. E lembre-se sempre de uma coisa, eu trago aqui uma frase para vocês para a gente começar essa segunda aula aqui. Deus te ouve mesmo nas horas que teu silêncio fala mais alto do que tua voz. Tenha esperança, tenha fé que vai dar tudo certo para nós, para vocês, para a família. Então, na aula de hoje, nós vamos trazer a urbanização no mundo, nós vamos conhecer alguns conceitos urbanos que tem dentro dessa disciplina que é a geografia, dessa área de urbanização. Nós vamos conhecer alguns aspectos da urbanização no que se diz aos conceitos. Vamos ver aí, segue aí com a gente. Então, fica ligado que nós vamos mostrar para vocês as consequências que a industrialização trouxe para o mundo, principalmente no setor de urbanização. E aí eu falei por que a indústria é a responsável, a gente vai agora ver por que ela é. Em primeiro lugar, a gente viu o seguinte, qual o primeiro país do mundo a se urbanizar? Aí você vai associar a indústria, você vai responder direto logo aí no seu exercício. Qual foi o primeiro país a se urbanizar? É só você lembrar. Quem se industrializou primeiro no mundo? A Inglaterra, o Reino Unido. Você pode ter a opção de Inglaterra ou Reino Unido, que, consequentemente, tinha a capital Londres, né? Então, a gente tem a resposta aí, ó. A Inglaterra foi o primeiro país a se urbanizar em 1850. E o que é urbanização? Urbanização é quando a maior parte da população urbana vive nas cidades. Ou seja, quando a população das cidades é maior do que a população no campo, que a gente chama de zona rural. E aí, a partir de 1850, a Inglaterra passou a ter mais de 50% das pessoas vivendo na cidade. Em especial, o quê? A cidade de Londres, né? A urbanização ocorreu da mesma forma nos outros países desenvolvidos, só que de forma sincronizada, não foi tudo de uma vez. A gente vai falar em urbanização, geralmente tem a primeira onda de urbanização, que foi nos países desenvolvidos, e a segunda onda de urbanização, que já foi recente aqui no Brasil, em especial nos países subdesenvolvidos. Beleza? Fica ligado que eu vou mostrar aí para vocês agora um pequeno vídeo para você aprender a história, a origem das cidades. Roda aí o VT, vamos ver aí. A história das cidades. As primeiras cidades surgiram aproximadamente há 10 mil anos, em geral em torno de grandes rios, Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, Rio Amarelo, na China, Rio Nilo, no Egito. Viver em grupo facilitava muito a vida das pessoas, e assim as cidades foram crescendo. Roma, há 2000 anos, já tinha 1 milhão de habitantes. No Brasil, a história não foi diferente. No início, vivíamos basicamente no campo. Com a industrialização, principalmente concentrada na região sudeste, observamos o maior crescimento populacional do mundo moderno. Até 1872, a cidade de São Paulo tinha apenas 30 mil habitantes. Em 1930, 1 milhão. E em 10 anos, esse número dobrou. Hoje, passa dos 10 milhões. Ruas, avenidas, viadutos, casas, prédios e favelas surgem a cada dia, reflexo da pulsante economia paulistana. O crescimento desordenado da cidade traz consigo muitos problemas: lixo, enchente, trânsito, habitações em áreas de risco, pobreza, estresse. Tudo isso é decorrência do crescimento desordenado das cidades do Brasil e do mundo. Não podemos e nem devemos conter o progresso. Porém, devemos crescer de forma racional e sustentável. Esse é o grande desafio para a nossa e para as futuras gerações. E aí, gostaram aí?
muito importante para você compreender esse sistema de urbanização que ocorreu no mundo. Mas fica ligado também, foram dois tipos de urbanização. A primeira onda que aconteceu junto com as revoluções industriais, que é essa primeira onda ocorre nos países desenvolvidos, principalmente da Europa, Inglaterra, França, Alemanha. Ela foi se espalhando aí pelo mundo de maneira sincronizada. E a segunda onda que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, 1950 para cá. Inclusive isso é o caso aqui do Brasil, onde começa o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. E esse processo de urbanização ela ocorre de maneira acelerada e desorganizada. Mas o que vai interessar para a nossa aula de hoje é a urbanização nos países desenvolvidos, né? Como você pode ter observado aí, né? A urbanização, a Inglaterra foi a pioneira, Londres passou a se urbanizar, né? Depois o restante da Europa, a Alemanha, França, né? E outros países também. Uma coisa também que a urbanização faz, pessoal, o fato mais recente tendo ocorrido rapidamente a partir do século XX, que foi essa segunda onda que eu disse agora há pouco. Brasil, Argentina, México, esses países, China, conseguem avançar em termos do processo de urbanização. E claro, sempre colocar esse processo ligado à indústria, porque onde se tem indústria, gera urbanização. E aí é onde é o importante você saber. E por que isso ocorre? Devido ao êxodo rural. A palavra certa e correta será êxodo rural, que significa o quê? Saída do homem do campo para morar nas cidades. Sair do campo para morar na cidade aumenta a porcentagem de pessoas vivendo em cidade. Isso é urbanização. Não confundir com crescimento urbano. Crescimento urbano é o crescimento das cidades. Beleza? Vamos mais slide aqui, vamos dar continuidade? Então, os fatores que impulsionaram a urbanização no mundo. Eu já falei, a indústria fica ligado aí, mas a modernização da agricultura também foi um fator fundamental. Porque inicialmente a indústria ela se forma num local próximo a uma matéria-prima, num local próximo ao mercado consumidor. Quer dizer, geralmente para que ocorresse a industrialização, tinha que ter fatores condicionantes para que essa indústria se instalasse em um determinado lugar. Entre eles, matéria-prima, mercado consumidor é importantíssimo, né? Então isso aí levava a cidade se industrializar. E riqueza, claro, acumulação de riqueza. E aí depois daí veio o êxodo rural, né? Então a gente tem aqui também no campo a Revolução Agrícola, que foi quando da cidade a mecanização chega ao campo. A gente tem aqui a introdução de novas máquinas e equipamentos no campo. Eu já posso até citar isso aí como um segundo fator da urbanização, porque o primeiro foi a indústria mesmo, pode colocar isso no seu exercício, foi a indústria a responsável pela urbanização no mundo. O segundo fator, a modernização agrícola, a chegada de máquinas e equipamentos no campo, onde aumentou a produtividade e diminuiu o número de mão de obra humana, sendo substituída por máquina, equipamentos, ferramentas, e isso, claro, ocasionou a falta de oportunidade no campo, o que gerou o êxodo rural, a migração do homem do campo para as cidades. Então, outro fator aqui que a gente coloca aqui, ó, as cidades foram se tornando áreas de atração. Aí já é um terceiro fator. Lembra que eu falei o primeiro, a Revolução Industrial. O segundo, a modernização do campo. E o terceiro fator que gerou a urbanização no mundo são a atração exercida pelas cidades. Tem muita gente que deixou o campo porque eu tenho que morar na capital, eu tenho que morar na cidade. E aí esse interesse dele ir para a cidade, essa curiosidade de conhecer a cidade, provocou também um fluxo migratório muito grande. Sem falar também das condições, né? Aquele que queria, eu tenho que me formar, eu tenho que estudar, e no campo não tinha essa oportunidade. E aí ele foi para a cidade para buscar melhores condições, não só de vida, de estudos, saúde, educação e outros fatores. Mas ao longo desse capítulo, que a gente não vai acelerar ele tanto aí,
mas a gente vai iniciar mostrando para vocês como as cidades se transformam, como as cidades, né, se modificam ao longo do tempo. E aí eu preparei um outro vídeo interessante para você ver as transformações que ocorrem na cidade com o passar do tempo. Ela vai mudando, ela vai se modificando, ela vai alterando. Vamos ver aí, é um vídeo curto, se liga aí, acompanha, roda o VT. Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Gostaram aí mais um vídeo que a gente produziu, a gente pegou um videozinho aí interessante para você compreender melhor esse processo de urbanização. É muito interessante vocês aí ficarem ligados nas nossas videoaulas, assiste ela toda e faz também a atividade. Então eu vou continuar aqui no slide mostrando para vocês qual é a função social da cidade. Por que que a cidade se tornou o abrigo mais importante do ser humano? Por que que a cidade se tornou o local mais desejado na humanidade? Inclusive a nível mundial, pessoal, lembre-se disso, a nível mundial,
a população do mundo já ultrapassa 50% vivendo em cidades. Só que, claro que todas elas tiveram problemas. Londres mesmo teve muito problema no século passado, há quase 170 anos atrás. Londres vivia um caos, um inchaço, muito parecido com o que acontece hoje nas cidades dos países subdesenvolvidos, porque são recentes a urbanização desses países. Não só a urbanização, claro, quando há urbanização é porque houve uma industrialização. A industrialização desses países gerou uma urbanização, só que de forma desorganizada, acelerada. Nos países, inclusive como o Brasil, essa é uma consequência da urbanização atual. E, como eu estava dizendo, a função da cidade, sempre uma cidade exerce uma função. Essa função que pode ser industrial, como eu já falei, ela pode ser uma função econômica, comercial, turística. As cidades também, elas vão se desenvolvendo de acordo com a sua finalidade, de acordo com a atividade econômica que essa cidade exerce. Se ela for uma cidade industrializada, função industrial. Se ela for uma cidade que o comércio é um destaque na região, aí ela tem uma função comercial. Tem também aquela de função religiosa, se ela é uma cidade que atrai diversos fiéis, e isso a gente tem no mundo, cidades religiosas, ou turística, como eu falei aqui. Cidades que são atrações turísticas no mundo todo, e ela se desenvolve economicamente por conta do turismo, beleza? Então, uma cidade cumpre a sua função social também, pessoal, quando ela garante a seus habitantes, isso é importante vocês saberem, quando ela garante moradia, circulação ligada aos meios de transporte, lazer, claro que não é só trabalho, que é outra função também. O cidadão tem que ter o lazer também, é importantíssimo ter o lazer, né? O problema é que atualmente a gente está vivendo esse isolamento social que não era comum na história da humanidade, né? Já tivemos outras pandemias no mundo, só que de menor repercussão. Essa está sendo maior porque o fluxo de informação é maior. A gente retrata isso, a globalização atual, fluxo de informações, a internet, a TV, os transportes. Isso influenciou muito para que a pandemia atual ocorresse de maneira mais acelerada, mais rápida. Mas a gente sabe que a gente vai fazer a nossa função, né? Nós vamos fazer também a questão da higienização, isso é importante, e aí a gente tem alguns problemas nos centros urbanos, que é justamente a falta de saneamento básico. Tem muita coisa que a pandemia vai trazer para a atual situação, mudanças de comportamento também, né, da sociedade, e também de lazer. A partir do momento que o lazer, que é um local que a gente estava geralmente com muita gente se abraçando, correndo, então algumas coisas vão ter que ser alteradas no cotidiano. Mas tomara que passe logo e que volte também tudo ao normal. Então eu trago aqui para vocês alguns exemplos da desigualdade social provocada pela moradia. Quando eu falei, a cidade exerce a sua função quando ela cumpre, mas nem todas cumprem essa função de moradia. Aí a gente tem o chamado déficit habitacional, onde as cidades geralmente não têm casas adequadas e muita gente, muitas famílias não têm onde morar. Aí você vai sempre ligar isso ao quê? Ao êxodo rural, que foi a saída do campo. Ele deixou o campo, ele deixou a terrinha dele, veio para a cidade com nada. E aqui na cidade não encontra emprego, aqui na cidade eles não conseguiram encontrar moradia e vão ocupar regiões, né, inapropriadas, regiões onde são geralmente morros, né, áreas de risco, né, palafitas, como vocês podem ver aqui, em áreas inundadas, né, e vai ter o contraste. Isso aqui eu posso dizer inclusive que é uma urbanização atual dos países subdesenvolvidos. A circulação é um outro fator que a cidade também tem que se preparar, porque você tem um problema do congestionamento, você tem um problema do barulho, né, da chamada poluição sonora, né, por motos, carros, caminhões. Então, são problemas também que
a cidade tem que se preparar para circular de maneira, né, mais viável. Inclusive, da pandemia, das atitudes que as prefeituras do Brasil estão tomando é fazer o rodízio, né, para ver se diminui o fluxo, né, de carros na rua e de pessoas também, para conter o avanço do vírus. Beleza? Lazer. Não sei se você percebeu, mas hoje algumas praças já estão vindo até com atividades físicas, aparelhos de equipamento de atividade física. Geralmente tem uma quadra, geralmente tem um ginásio, agora ginásio poliesportivo, né? Então você vai ter uma área de lazer também para descontrair. Isso é uma função da cidade. A cidade tem que fazer isso aí. Não é somente trabalho. E o trabalho é outro fator importante. Por quê? Porque, eu vou morar na cidade. E aí, eu vou encontrar emprego direto? Geralmente não. Esse talvez seja o grande problema aí dos centros urbanos em países subdesenvolvidos. A falta da qualificação da mão de obra. Porque geralmente a cidade tem até o trabalho, mas não absorve uma mão de obra desqualificada. Não absorve um trabalho que a pessoa não saiba fazer. E é o que eu digo para vocês, garotos. Vamos estudar. É a educação que vai levar a essa sociedade a melhorar, não só em termos de saúde, em termos de lazer, mas também de trabalho. Tudo melhora com a ciência. Vamos ficar ligado, porque geralmente aí você tem o trabalho que com certeza você vai exercer aqui, o trabalho no setor terciário. Beleza, galera? Meus amigos, um abraço, tchau!